Lucas Almeida tinha tudo o que uma pessoa poderia desejar: riqueza, poder, influência, mas apesar de seu império e sucesso financeiro, algo estava faltando. Após anos de reuniões intermináveis e noites em claro, em seu escritório de luxo, Lucas decidiu comprar uma fazenda remota nas colinas de Minas Gerais, longe do ritmo frenético de São Paulo. A fazenda não era apenas uma aquisição de luxo. Ela representava o desejo de paz de espírito, algo que sua enorme fortuna não podia comprar. O campo tranquilo, cercado por vastos campos verdes e montanhas ao longe, prometia uma pausa do mundo. Mas a solidão também oferecia a Lucas uma chance de se reconectar consigo mesmo, encontrar a única coisa que ele havia perdido na busca pela riqueza, a posse interior. Ao chegar, Lucas sentiu uma calma estranha. Pela primeira vez em anos, ele permitiu-se respirar sem a pressão constante dos negócios. Ele passaria as próximas semanas explorando esse novo ambiente, esperando que a tranquilidade da natureza lhe desse a fuga que ele tanto procurava. No entanto, uma sensação persistente de insatisfação permanecia, como se algo em sua vida ainda estivesse faltando, mas ele não conseguia identificar o que era. Foi então, durante uma de suas caminhadas, que ele a viu pela primeira vez: Maria Clara. Maria Clara não era como as mulheres que Lucas estava acostumado. Ela não era extravagante, nem ostentava glamour. Ao contrário, havia uma beleza tranquila, quase etérea nela. Seu olhar, profundo e sereno, parecia carregar uma história não contada, como se sua alma falasse sem precisar dizer uma palavra. Ela cresceu em um pequeno vilarejo nas proximidades e trabalhava na fazenda para ajudar sua família. Suas roupas eram simples, gastas pelo trabalho árduo, mas havia uma graça nela que Lucas não conseguia ignorar. Sua beleza não estava na maneira como ela se vestia ou falava, estava na calma que ela exibia, no jeito como ela atravessava o mundo com uma força silenciosa. A princípio, Lucas ficou surpreso com o quanto ela parecia atrair sua atenção. Não eram suas palavras que o cativavam, era sua presença. Ela não falava muito, mas quando falava, sua voz era suave e firme, como se cada palavra tivesse grande importância. À medida que Lucas passava mais tempo com ela, ele se via cada vez mais fascinado pela força silenciosa que ela emanava. Ela não parecia interessada em impressioná-lo, mas ele se via inexplicavelmente atraído por ela, sentindo que havia algo mais por trás de sua aparência tranquila. Com o passar dos dias, Lucas e Maria Clara começaram a compartilhar mais tempo juntos. Eles falavam sobre suas vidas, sobre sua vida acelerada em São Paulo, e ela sobre suas experiências simples no campo. Ele contou sobre o estresse de liderar um império financeiro, enquanto ela compartilhou suas alegrias simples, como o prazer de trabalhar na terra e os momentos tranquilos passados na natureza. A conversa fluía naturalmente, sem pressa. Era como se ambos tivessem encontrado um refúgio inesperado na companhia um do outro. No entanto, Lucas não conseguia se livrar da sensação de que Maria Clara estava escondendo algo. Havia um mistério sobre ela que ele não conseguia desvendar. Ela parecia se conter, como se carregasse um segredo profundo demais para compartilhar. Apesar da amizade crescente, Lucas sentia que ela não estava se entregando completamente, e no entanto, ele a respeitava mais do que qualquer outra pessoa que já conhecera. Maria Clara, por sua vez, também sentia uma conexão, mas a diferença de classe social entre eles era grande demais para ela ignorar. Ela sabia que seus mundos eram diferentes demais para que algo mais pudesse florescer entre eles. No entanto, à medida que passava mais tempo com Lucas, ela começou a questionar as barreiras que sempre pareceram tão intransponíveis. Alguém como ele poderia entender alguém como ela? Lucas estava começando a se sentir completamente à vontade na fazenda, mas algo dentro dele não conseguia se livrar da sensação de que havia algo muito mais profundo a ser descoberto sobre Maria Clara. Ele sabia que ela estava escondendo algo, mas o que poderia ser? De modo algum ela parecia disposta a compartilhar esse mistério. Ele a observava e em seu olhar via uma luta silenciosa, como se ela estivesse constantemente se debatendo com um passado que não queria revisitar. Certa noite, enquanto explorava os recantos mais antigos da fazenda, Lucas encontrou uma porta escondida atrás de uma estante de livros na sala de estar. Era uma sala que ele nunca havia notado antes. O ambiente estava empoeirado e cheio de móveis antigos, como se o tempo tivesse parado ali. No canto, algo chamou sua atenção: uma caixa de madeira, pequena e desgastada. Quando a abriu, encontrou um diário de couro envelhecido. O diário estava repleto de páginas com anotações cuidadosas
algumas datadas, outras apenas com palavras soltas. Lucas se sentou em uma cadeira velha e começou a ler. A escrita, embora simples, era carregada de emoções, como se cada palavra tivesse sido cuidadosamente escolhida para revelar partes do que Maria Clara queria esconder. As primeiras páginas falavam de uma vida de privilégios e conforto, um mundo onde tudo parecia possível, até que de repente, o destino mudou sua direção. Lucas sabia que havia encontrado algo crucial. Mas o que ele deveria fazer com essa descoberta estava agora em posse de um segredo que poderia devastar Maria Clara. E ele não sabia se era seu direito desvendá-lo. À medida que Lucas avançava nas páginas do diário, ele começou a descobrir os detalhes de um passado trágico que Maria Clara jamais mencionara. Ela não tinha a vida simples que ele imaginava. Na verdade, Maria Clara viera de uma família rica, de uma posição confortável na sociedade. Tudo parecia perfeito até o momento em que sua vida mudou radicalmente. A tragédia aconteceu quando ela ainda era muito jovem. Um acidente terrível que ceifou a vida de seus pais, deixando-a sozinha em um mundo cruel e sem apoio. O diário revelava a dor de uma adolescente forçada a lidar com a perda, com a mudança repentina de sua realidade e a adaptação a uma nova vida sem os luxos aos quais estava acostumada. Ela descrevia com riqueza de detalhes o vazio que sentia após a morte dos pais, o medo constante de perder tudo o que amava e a sensação de que, ao cair de sua posição privilegiada, ela se tornara invisível para o mundo. Sem saber o que fazer e sem o apoio de ninguém, Maria Clara teve que se reinventar. Isso a levou a viver de maneira humilde, longe das sombras de sua antiga vida, procurando um refúgio na simplicidade do campo. O diário ainda revelava a luta constante dela para manter sua dignidade e sua esperança em um futuro melhor. Maria Clara nunca quis que Lucas soubesse de tudo isso. E agora, ele estava em posse de um segredo que mudaria sua percepção sobre ela para sempre. Era uma dor que ela carregava sozinha, um fardo invisível que a tornava mais forte, mas também mais fechada, mês distante. Lucas percebeu que a Maria Clara que ele conhecia não era quem ela aparentava ser. Ela havia se moldado por um passado repleto de perdas e sofrimento. Com o diário fechado em suas mãos, Lucas se viu diante de um dilema moral. Ele sabia que havia algo muito íntimo e doloroso no passado de Maria Clara, algo que ela nunca quis que fosse revelado. A questão agora era, ele deveria contar a ela que sabia do seu segredo? Ou seria melhor manter isso em segredo, respeitando a privacidade dela e deixando-a se revelar quando se sentisse pronta? Lucas passou várias noites sem dormir, debatendo consigo mesmo. Ele sabia que o relacionamento deles estava mudando e a descoberta do diário parecia ser a chave para tudo. De um lado, havia vontade de ajudar Maria Clara, de mostrar a ela que ele estava lá para apoiá-la, independentemente de seu passado. Mas por outro lado, ele entendia que o que ela mais precisava naquele momento não era a revelação, mas a liberdade de falar sobre isso por sua própria vontade. O dilema de Lucas crescia cada vez mais. Enquanto ele refletia sobre o que seria melhor para Maria Clara, revelar o segredo, mesmo com boas intenções, poderia ser invasivo. A confiança dela poderia ser quebrada, e ele não queria ser a razão de mais uma dor em sua vida. O mais difícil seria lidar com esse segredo sem colocar em risco o que estava começando a crescer entre eles, uma amizade verdadeira, construída lentamente sobre a base da compreensão mútua. Ele se questionava qual seria o impacto dessa descoberta em sua vida, e mais importante ainda, ele tinha o direito de interferir na vida dela de tal maneira, ou deveria deixá-la seguir seu próprio caminho de cura, sem pressões externas, enquanto refletia sobre tudo isso. Lucas sabia que havia algo mais profundo em jogo do que simples curiosidade ou um desejo de entender os mistérios da vida de Maria Clara. O verdadeiro teste seria a maneira como ele lidaria com essa informação, com o poder que agora detinha em suas mãos. Manter o segredo ou deixar que a verdade viesse à tona, cada escolha teria suas consequências. Lucas passou os dias seguintes em um estado de reflexão constante. A cada vez que olhava para Maria Clara, sentia um peso na consciência. Ele queria ser honesto com ela, mas ao mesmo tempo, respeitava a dor e a privacidade dela. Ele não sabia como ela reagiria ao saber que ele descobrira algo tão íntimo, mas sabia que o mais importante agora era continuar sendo uma presença de apoio, sem pressa de revelar qualquer segredo. Ao continuar seus dias na fazenda, Lucas sabia que o verdadeiro desafio seria não apenas ajudar Maria Clara a lidar com seu passado, mas ajudá-la a reconstruir sua vida,
sem forçar sua abertura, antes que ela estivesse pronta. A tensão entre Lucas e Maria Clara havia chegado a um ponto crítico. O amor que ele sentia por ela crescia a cada dia, mas a dor do passado de Maria Clara ainda pairava sobre eles como uma sombra. O segredo que ela guardava estava começando a se revelar, e Lucas sabia que ele não poderia ignorá-lo por muito mais tempo. Tudo indicava que a história de Maria Clara era muito mais complexa do que ele poderia imaginar. Foi uma noite fria, quando o vento batia forte nas janelas da velha casa da fazenda, que Maria Clara finalmente cedeu à pressão. Eles estavam sentados na sala, onde a luz de uma única lâmpada iluminava os rostos tensos. Ela olhou para Lucas com os olhos marejados e, em um suspiro profundo, começou a contar a verdade. Maria Clara revelou que sua família, antes de sua queda, havia sido dona de uma grande fortuna, mas o que ela mais temia não era a riqueza, mas o que essa riqueza significava: uma herança perdida e uma disputa familiar que poderia destruir tudo o que ela havia conquistado na fazenda. Durante anos, ela fugira da possibilidade de ser encontrada, preferindo viver longe de qualquer luxo, vivendo com a simplicidade que a natureza oferecia. "Eu não sou quem você pensa que sou, Lucas", ela disse, a voz trêmula. "Essa fazenda, essa vida simples, tudo isso é o que consegui fazer para fugir de um passado que não posso mais controlar. Se você souber da verdade, pode ser tarde demais." O segredo de Maria Clara não era apenas sobre dinheiro ou propriedades, mas sobre um perigo iminente que ameaçava a segurança dela e de tudo o que ela havia conquistado. Sua decisão de esconder a herança foi mais do que um ato de humildade. Foi uma tentativa de proteger sua própria vida de uma vingança que, ela temia, estava mais próxima do que nunca. Lucas ficou em silêncio, absorvendo a enormidade da situação. Ele olhou para Maria Clara, sentindo o peso do dilema que se erguia diante dele. O que ele faria agora? Poderia ele ajudá-la? Ou, como ela temia, estaria esse segredo prestes a destruí-los? A verdade sobre a herança deixou Lucas atordoado. Mas em meio ao choque, uma coisa ficou clara: ele não podia simplesmente virar as costas para Maria Clara. Seu amor por ela não era apenas sobre os momentos tranquilos que compartilhavam na fazenda, ou os sentimentos profundos que estavam começando a surgir. Era sobre um compromisso maior, um apoio incondicional. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que não podia permitir que o medo e as ameaças do passado de Maria Clara a consumissem. Quando ela revelou o peso que carregava, Lucas não hesitou em se aproximar dela, tocando sua mão com firmeza. "Você não está sozinha, Maria Clara", disse ele, com a voz firme, mas cheia de ternura. "Eu tô aqui com você, não importa o que aconteça. Vamos enfrentar isso juntos. Eu vou te ajudar a encontrar uma saída." Maria Clara, que até então se via sozinha em sua luta, sentiu pela primeira vez a força de alguém ao seu lado. As palavras de Lucas foram mais que um consolo. Elas eram um compromisso de apoio. Ela, que sempre temera que sua verdade a afastasse das pessoas, agora via que o amor genuíno poderia ser a chave para superar os obstáculos mais desafiadores. Eles conversaram por horas naquela noite, tentando planejar um caminho a seguir. Maria Clara explicou mais sobre os detalhes da herança e o quanto a disputa familiar poderia ser devastadora. Mas apesar do medo e da incerteza, algo dentro de Maria Clara se acendeu. Talvez, apenas talvez, ela poderia ter algo mais do que uma vida de fuga. O dilema de Lucas estava em seu ponto mais crítico. Ele sabia que a herança de Maria Clara poderia significar uma grande fortuna, algo que ele poderia usar para expandir seus negócios e conquistar ainda mais sucesso. O impulso de utilizar a situação a seu favor estava presente. Afinal, uma oportunidade como aquela não surgia todo dia. Mas algo dentro dele, algo profundo e inegável, o fez questionar tudo o que ele havia construído até então. O que valia mais? A fortuna que ele poderia obter com a herança de Maria Clara, ou o amor que ele sentia por ela e a necessidade de protegê-la de um passado que não a deixava em paz. Lucas passou dias refletindo. A decisão não era fácil. Ele sabia que, ao escolher ficar ao lado de Maria Clara, estava abrindo mão de uma oportunidade única. Mas ao mesmo tempo, ele também sabia que o verdadeiro valor da vida estava em algo muito mais profundo do que o sucesso financeiro. No fim, Lucas tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele não aceitaria a herança, não tentaria usar o segredo de Maria Clara para seu próprio benefício. Ele escolheu
o amor. Escolheu apoiá-la. Ele sabia que o dinheiro não poderia comprar a felicidade que ele sentia ao ver Maria Clara finalmente aberta à possibilidade de um futuro mais tranquilo. Com um sorriso triste, mas genuíno, Lucas disse a ela: "Não importa o que aconteça, vou estar aqui para você. O que mais importa é que estamos juntos nessa." A decisão foi difícil, mas ao tomar o caminho do amor, Lucas sentiu que finalmente estava fazendo a coisa certa. Agora, com a decisão tomada, Lucas e Maria Clara estavam prontos para enfrentar o porra que quer que o futuro lhes reservasse. Juntos, eles tinham forças para superar qualquer desafio. A história deles, marcada por amor, sacrifício e a busca pela verdade, estava apenas começando. Depois de semanas de tensão e ajustes, Maria Clara finalmente tomou a decisão que havia adiando há anos. Ela iria se reconectar com sua verdadeira família. A revelação sobre seu pai, um magnata das finanças, a deixara em conflito. Por um lado, ela queria entender suas raízes, tentar encontrar respostas para os anos de abandono e solidão. Por outro lado, o medo de ser arrastada novamente para um mundo de manipulação e interesses egoístas a consumia. Lucas, embora compreendesse o desejo de Maria Clara de encontrar sua família, não conseguia ignorar a dor em seu olhar. Ele sabia que havia algo perigoso na decisão dela, algo que poderia mudar a vida deles para sempre. Ela, por fim, decidiu viajar para a cidade onde seu pai vivia para buscar respostas. Mas mal sabia ela que essa tentativa de se reconectar com suas origens traria mais perigo do que ela imaginava. Sua chegada à mansão de seu pai, repleta de luxos e ostentação, foi como abrir uma porta para um passado que ela havia tentado fugir por toda a sua vida. O magnata, de nome Arthur Oliveira, não a recebeu com os braços abertos. Ao contrário, ele via em sua filha uma oportunidade de recuperar o império perdido. Maria Clara, que nunca soubera de sua real importância dentro da família, foi imediatamente envolvida em intrigas e manipulações. Ela passou a ser vista como uma paika-cheve para restaurar a fortuna da família Oliveira. E o jogo de interesses começou a tomar um rumo perigoso. Em uma noite tensa, após uma conversa cheia de segundas intenções com seu pai, Maria Clara foi sequestrada por homens de confiança de Arthur. Eles queriam nivelar de volta para o mundo que ela tanto temia, a forçando-a a assumir o papel de herdeira e a ajudar na recuperação do poder do pai. Ela estava trancada em uma sala escura, sem saber se seria capaz de escapar daquela armadilha. Foi então que Lucas, ao ser informado por um de seus aliados, tomou uma atitude inesperada. Ele não ficaria de braços cruzados enquanto a mulher que ele amava estava em perigo. Lucas sabia que para resgatar Maria Clara, ele não poderia simplesmente agir por impulso. Ele precisava de um plano estratégico, algo que fosse à altura do poder que Arthur Oliveira exercia sobre a cidade e sua própria família. Mas Lucas não era um homem qualquer. Ele sabia como usar sua influência no mundo dos negócios e tinha os recursos necessários para agir com precisão. Sem perder tempo, Lucas reuniu suas conexões, contatando aliados antigos e novos, para organizar um resgate que não fosse apenas físico, mas também simbólico. Ele sabia que para Maria Clara, o resgate não significaria apenas a liberdade física, mas também uma forma de ela se libertar do peso de um passado que havia sido imposto a ela. Enquanto isso, Maria Clara, ainda mantida prisioneira, começou a compreender o que seu pai realmente queria. Ele não a via como uma filha, mas como uma ferramenta para recuperar o que ele havia perdido. Arthur Oliveira não tinha interesse em reconstruir sua relação com ela, mas apenas em usar sua herança para restaurar sua fortuna. O verdadeiro amor que Maria Clara havia sempre procurado estava ausente de todos os seus encontros com ele. Foi nesse momento de desespero que Maria Clara sentiu a força do apoio de Lucas. Ele estava chegando. Ela sentia que sua liberdade estava próxima. Ele havia feito uma promessa e agora estava cumprindo-a, lutando para tirá-la das garras de um mundo que não lhe pertencia. Quando Lucas finalmente entrou na mansão, acompanhado por um grupo de confiança, ele não teve medo de se enfrentar ao próprio magnata. Usando sua influência para virar a mesa, ele desafiou Arthur Oliveira publicamente, ameaçando expor toda a corrupção e manipulação que havia por trás de sua fortuna. A revelação de que Maria Clara era filha legítima do magnata, bem como o envolvimento de Arthur em várias falcatruas, foi suficiente para forçar sua mão. Em um confronto tenso, Lucas revelou a verdadeira identidade de Maria Clara para o mundo, tornando claro que ela não seria mais uma peça em um jogo de poder.
Ela era a mulher que ele amava, e isso era mais do que suficiente para ele. Maria Clara foi libertada, e o império de Arthur Oliveira começou a desmoronar. Lucas sabia que o preço seria alto, mas ele estava disposto a arriscar tudo para salvar a mulher que ele amava. Com Maria Clara finalmente livre, o casal enfrentou uma nova etapa de suas vidas. A reconciliação com seu pai não aconteceu como ela esperava. Ela percebeu que o verdadeiro amor e a verdadeira família estavam ali, ao seu lado, com Lucas. Ela agora tinha um futuro à sua frente, sem as correntes de um passado que nunca quis ser seu. Maria Clara estava em um dilema. Embora ela tivesse se libertado fisicamente, a dor e a insegurança emocional que a perseguiam há tanto tempo ainda estavam presentes. Seu relacionamento com seu pai havia sido destruído e ela sentia que havia perdido algo importante. Mas Lucas a ajudou a compreender que o verdadeiro valor da vida não estava no sangue ou no legado, mas no amor e no respeito que se cria ao longo da vida. Eu escolhi você, Maria Clara, disse Lucas com uma suavidade imensa. E sempre vou escolher você, não importa o que aconteça. O passado não pode mais nos prender. A partir daquele momento, Maria Clara compreendeu que a única maneira de seguir em frente era abraçar o presente e o futuro que ela estava construindo ao lado de Lucas. Eles não precisavam mais olhar para o passado, mas sim caminhar juntos para um novo capítulo, onde o amor e a honestidade prevalecessem sobre tudo o mais. Maria Clara e Lucas começaram uma nova vida, mais forte e mais unidos do que nunca. O amor deles havia superado todas as adversidades, e agora, com um novo começo, eles sabiam que poderiam conquistar qualquer coisa. Juntos, eles haviam mostrado que o verdadeiro amor é aquele que nos permite ser quem somos, sem medo do julgamento ou da rejeição. O que Maria Clara havia perdido, agora ela encontrou novamente, mas dessa vez, com Lucas ao seu lado, enfrentando o futuro com coragem e união. Desde o momento em que Maria Clara voltou a se aproximar de sua família, uma sensação de desconforto e medo começou a pairar sobre ela. Ela sabia que, apesar de ser filha de um magnata, não seria bem-vinda a Portudus. Sua tentativa de escapar desse mundo havia sido clara, mas agora, ao retornar, as forças poderosas de sua família a viam como uma ameaça a ser controlada. Arthur Oliveira, seu pai, nunca a tratou como um membro legítimo da família. Para ele, Maria Clara sempre foi uma peça que ele poderia usar para recuperar o que havia perdido: o poder, a fortuna e a posição que outrora possuía. Mas o que Maria Clara não sabia era que a verdadeira disputa não estava apenas na herança que ela poderia herdar, mas no controle do legado familiar e de uma rede de poder que ia além do financeiro. A família Oliveira não queria que Maria Clara vivesse de forma independente. Eles precisavam dela para manter a dinâmica do império que haviam construído ao longo de décadas. O controle era tudo, e agora que ela havia voltado, eles fariam de tudo para trazer sua filha de volta ao ninho, onde ela serviria a seus interesses. Lucas, ao lado de Maria Clara, começou a perceber que a verdadeira batalha não era sobre a herança em si, mas sobre a tentativa de manipulação que estava acontecendo. Ele entendeu que Maria Clara estava em uma armadilha onde o amor e a liberdade estavam sendo substituídos por expectativas de um passado que ela havia tentado tanto evitar. Durante um jantar tenso com os membros da família Oliveira, Lucas viu claramente o jogo de poder que se desenrolava. Ele ouviu as palavras de Arthur e seus aliados, que tentavam convencer Maria Clara de que ela precisava voltar ao seu lugar dentro da família para garantir a continuidade do império. Você tem um papel a desempenhar, Maria Clara, disse Arthur, com um sorriso frio. Você é a chave para restaurar o que a nossa família construiu. E você vai assumir esse papel, porque não há escolha. Maria Clara sentiu-se aprisionada entre o passado e o futuro. O que ela desejava era viver ao lado de Lucas, longe dessa vida de manipulação e jogo de interesses. Mas agora ela começava a entender que a verdadeira batalha não seria contra os bens materiais, mas contra o controle emocional que sua família queria exercer sobre ela. Aquela noite, em meio ao jantar, algo surpreendente aconteceu. Maria Clara estava começando a se sentir sufocada pela pressão da família, quando a conversa, antes centrada na herança e nos negócios, tomou um rumo inesperado. Sua avó, uma mulher que Maria Clara sempre tinha visto como uma figura distante e autoritária, olhou-a de forma misteriosa e com uma voz trêmula, disse: "Eu sei que você tem muitas perguntas, Maria Clara, e você merece respostas. Sua mãe está viva. Eu a mantive escondida, mas ela nunca foi realmente morta como te disseram. Eu a escondi por sua proteção." Maria Clara ficou em choque. Sua mãe,
que ela havia acreditado estar morta há tantos anos, estava viva. O que significava isso para a história dela, para sua própria identidade? A revelação foi um golpe duro, algo que desafiava tudo o que ela conhecia sobre seu passado. Como isso poderia ter sido mantido em segredo por tanto tempo? A verdade sobre sua mãe, que foi uma prisioneira política e vivia fora do alcance de todos, veio como uma bomba. Ela estava em segurança, escondida, protegida por aqueles que queriam evitar que o mundo soubesse da verdade. A mãe de Maria Clara, uma mulher com uma história de luta e resistência, havia sido mantida afastada de tudo, justamente para evitar que ela fosse usada como uma peça no jogo político de seu pai. Maria Clara, após escutar essa revelação, se sentiu dividida. Por um lado, a vontade de buscar sua mãe, entender as circunstâncias de sua vida, se tornava uma prioridade. Por outro, ela sabia que essa busca poderia levá-la de volta ao mundo da manipulação e da guerra de poder que ela tanto queria evitar. Ao contar a Lucas o que havia descoberto, ele a ouviu atentamente, ciente de que essa revelação mudava completamente tudo o que eles haviam planejado. Mas ao mesmo tempo ele sabia que isso poderia ser a chave para Maria Clara finalmente encontrar sua verdadeira identidade e a paz que ela sempre procurou. Agora, com a revelação de que sua mãe estava viva e escondida, Maria Clara enfrentava uma decisão ainda mais difícil: aceitar a riqueza que sua família poderia oferecer e retornar ao mundo que ela tanto desprezava, ou continuar a viver sua vida simples e independente com Lucas. Ela estava dividida entre o desejo de se reconectar com a mãe, de tentar reparar as feridas do passado, e a realidade de que aceitar a riqueza de sua família significaria abrir mão de sua liberdade. E da vida que havia construído com Lucas, ela havia aprendido, da maneira mais difícil, que a riqueza nem sempre traz felicidade. E por mais que a oferta de sua família fosse tentadora, ela não queria voltar para o mundo da manipulação e da mentira. Durante uma conversa tranquila com Lucas, enquanto caminhavam pelo campo da fazenda, Maria Clara compartilhou seus sentimentos conflitantes. Lucas, eu sei que minha família quer que eu retorne, que eu tome a posição que me cabe, mas eu não sei se posso voltar. Minha mãe, por mais que esteja viva, não será capaz de me dar o que eu realmente preciso. Eu sei que é difícil, mas o que eu mais quero agora é continuar com você, seguir minha vida sem as amarras do passado. Lucas, com um sorriso tranquilo, tomou sua mão. Eu te entendo, Maria Clara. O maior luxo não está em acumular bens materiais, mas em conquistar a paz de espírito e viver de acordo com os próprios princípios. Eu estarei ao seu lado, seja qual for a decisão. Maria Clara sabia que ao lado de Lucas, ela não precisava escolher entre a riqueza e a liberdade. Ela havia encontrado o que realmente importava, o amor verdadeiro e a capacidade de ser fiel a si mesma. Maria Clara estava mais forte do que nunca. Ela havia encontrado sua verdadeira identidade e estava começando a entender que o verdadeiro valor da vida não estava em pertencer a uma família rica e poderosa, mas em ser fiel a quem ela realmente era. A descoberta de sua mãe viva foi um passo importante, mas o mais importante de tudo foi a certeza de que, ao lado de Lucas, ela poderia criar uma nova história para si mesma, sem os fardos do passado. Juntos, eles agora estavam prontos para enfrentar o que viesse, sabendo que o amor, a verdade e a coragem eram as únicas coisas que realmente importavam. O futuro estava diante deles, e com isso, a possibilidade de uma nova vida, livre das amarras de um passado que finalmente Maria Clara estava deixando para trás. O confronto final estava se aproximando e Maria Clara sabia que o momento decisivo havia chegado. A pressão de sua família sobre ela nunca fora tão intensa. Arthur, seu pai, e os outros membros poderosos da família Oliveira estavam fazendo de tudo para forcá-la a tomar uma decisão que iria mudar sua vida para sempre. Ou ela voltaria ao mundo deles, se conformando com seu destino, ou lutaria pela liberdade que tanto desejava, mas que agora estava em risco. Os dias na fazenda se tornaram cada vez mais pesados. Lucas e Maria Clara tinham construído uma vida simples e genuína, longe das manipulações da família dela, mas agora, essa vida estava sendo ameaçada. Arthur sabia que, se Maria Clara continuasse a resistir, ele perderia o controle da fortuna e do legado. Por isso, ele utilizava todos os meios possíveis para pressioná-la. Ameaças disfarçadas de conselhos, promessas de grandes fortunas e até chantagens sobre a posição de Maria Clara dentro da família
Tudo era uma tentativa de forca-la e se render. Durante uma reunião tensa na mansão dos Oliveira, onde estavam presentes seus familiares mais próximos, Maria Clara foi novamente pressionada. Sua avó, com uma expressão rígida, foi a primeira a falar. Você está cometendo um erro, Maria Clara. O que está em jogo não é apenas sua felicidade, mas o futuro de toda a nossa família. Você não pode jogar tudo isso fora. Maria Clara sentiu o peso das palavras, mas algo dentro dela dizia que estava na hora de tomar uma decisão. Ela havia se afastado desse mundo por um motivo, e esse motivo ainda estava presente em seu coração. A busca por liberdade e autenticidade. Eu não quero mais fazer parte disso. Eu quero minha vida de volta. Quero viver por mim mesma. Eu sei o que é importante para mim, e isso não é o que minha família quer, respondeu Maria Clara, com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. Mas naquele momento, Arthur interrompeu, sua voz fria e autoritária. Você acha que pode simplesmente abandonar tudo isso, Maria Clara? Não podemos permitir que você siga seu próprio caminho. Você está destruindo o que construímos por gerações. A pressão aumentava, e Lucas, que estava ao lado dela, sentia o peso dessa escolha. Ele sabia que Maria Clara estava prestes a tomar a decisão mais importante de sua vida. Ela estava no limite entre ceder à pressão familiar ou seguir seu coração. Mas o que ele mais temia era ver ela sucumbir à culpa que ela carregava por tentar afastar-se da família. Maria Clara precisava entender que a verdadeira força não estava em agradar os outros, mas em ser fiel a si mesma. Maria Clara, seja fiel ao que você é, disse Lucas, pegando sua mão e honrando-a profundamente nos olhos. Você já provou que pode ser forte. Não deixe que ninguém tire isso de você. O peso da decisão estava crescendo sobre Maria Clara, mas foi Lucas quem deu o passo mais audacioso e definitivo da história deles. Cansado de ver sua amada sendo manipulada, e sabendo que a única maneira de libertá-la seria cortar os laços com o poder familiar de uma vez por todas, ele tomou uma atitude inesperada e arriscada. Ele iria expor publicamente as falcatruas da família Oliveira, colocando em risco não apenas a fortuna deles, mas também o status e a reputação que Arthur tanto prezava. A verdade sobre as práticas fraudulentas da família estava sendo escondida há anos. Lucas havia conseguido reunir provas suficientes de que a fortuna dos Oliveira não vinha apenas de investimentos legítimos, mas de esquemas fraudulentos, corrupção e abuso de poder. Ele sabia que ao revelar essa verdade, destruiria o império financeiro da família, mas também sabia que isso colocaria em risco tudo o que ele havia conquistado, incluindo sua própria carreira e o futuro financeiro de ambos. Foi um evento social de alto nível, onde estavam presentes grandes empresários e autoridades locais, que Lucas fez sua jogada. Durante um discurso que deveria ser sobre o futuro do Império Oliveira, ele, sem hesitar, fez uma revelação bombástica. Ele revelou as falcatruas, os acordos ilegais e as manipulações por trás da fortuna da família. Ao fazer isso, não só desmantelou o império financeiro de Arthur, mas também desafiou publicamente a autoridade de sua família. Hoje, estou aqui para expor a verdade, disse Lucas com coragem, diante de uma plateia atônita. Não podemos mais viver na sombra da mentira e do controle. Maria Clara merece mais do que ser uma peça nesse jogo. A verdade deve ser dita. O impacto foi imediato. A família Oliveira, que sempre se mostrou imbatível e cheia de poder, agora estava sendo desmascarada diante do mundo. Arthur Oliveira, com um rosto pálido e furioso, não teve outra opção senão se render às consequências. Sua fortuna e sua reputação estavam prestes a desmoronar. Maria Clara, ao ver Lucas tomar essa atitude, sentiu uma mistura de emoções. Ela sabia que, ao arriscar tudo por ela, Lucas estava dizendo algo mais do que palavras. Ele estava dizendo que a amava, que a respeitava e que juntos seriam capazes de reescrever o futuro deles, longe das sombras de seu passado. Depois do escândalo que abalou a família Oliveira, as consequências começaram a se espalhar. Maria Clara, finalmente livre das correntes que aprendiam a sua família, focou naquilo que mais desejava: encontrar sua mãe e reconstruir sua vida com ela, longe do controle e das manipulações. A revelação sobre a mãe de Maria Clara, que ela acreditava estar morta, agora tornava-se uma realidade que a preenchia de esperança. A descoberta de que sua mãe estava viva, mas havia sido mantida escondida por razões políticas e familiares, trouxe um novo capítulo para a história de Maria Clara. Com a ajuda de Lucas, e após um período de buscas intensas, ela finalmente localizou sua mãe. O reencontro
foi emocionante e cheio de lágrimas. Sua mãe, após tantos anos de sofrimento, estava finalmente livre. E agora, juntas, elas poderiam reconstruir suas vidas. Não seria fácil, mas a verdadeira força da família, como Lucas sempre dizia, estava na capacidade de se reerguer e seguir em frente, baseada no amor e na verdade. Eu sabia que um dia iríamos nos encontrar, disse Maria Clara, abraçando sua mãe. Agora juntos, vamos viver como sempre deveríamos. Com a ajuda de Lucas, as duas mulheres começaram a reconstruir suas vidas, fora da influência da família Oliveira. Maria Clara agora entendia que não precisava escolher entre a riqueza e o amor. Ela podia ter ambos, desde que fosse fiel ao seu coração e ao seu destino. Juntas, mãe e filha, poderiam construir algo mais forte que qualquer fortuna. Uma vida baseada na verdade e na liberdade. Com a família Oliveira desmantelada, Maria Clara e Lucas finalmente estavam livres para escrever sua própria história. Não havia mais pressões, não havia mais manipulações. O futuro que eles tanto sonhavam estava agora ao alcance das mãos, e a verdadeira liberdade finalmente os envolvia. Maria Clara, que havia passado tanto tempo tentando escapar de um mundo de mentiras e controle, agora podia viver de acordo com seus próprios princípios. Junto de Lucas e sua mãe, ela sabia que o caminho à frente seria cheio de desafios, mas também seria cheio de amor, verdade e liberdade. Eles haviam conquistado não apenas a felicidade, mas a capacidade de serem donos de seus próprios destinos. A verdadeira vitória não estava na riqueza ou no poder, mas na liberdade de ser quem realmente somos e na coragem de lutar por aquilo que acreditamos ser certo. Após todas as reviravoltas e o turbilhão de emoções que vivenciaram, Maria Clara e Lucas finalmente encontraram um momento de paz. A família de Maria Clara havia sido desmantelada, as mentiras expostas, e após tanto sofrimento, a liberdade parecia estar ao alcance deles. Mas apesar de todo o caos e da pressão que haviam sofrido, a decisão mais importante ainda estava por vir. Qual caminho escolheriam agora? Maria Clara sabia que tinha que tomar uma decisão final sobre seu futuro. Sua mãe estava com ela, sua vida com Lucas estava finalmente em um lugar seguro, mas a tentação da riqueza e o legado de sua família ainda estavam ali, pairando. A dúvida pairava sobre ela. Deveria ceder ao que sua família queria e viver a vida que seu pai sempre imaginou para ela, com o conforto e a segurança que isso traria, ou deveria continuar sua jornada ao lado de Lucas, em um caminho simples, mas cheio de propósito? Durante uma tranquila manhã na fazenda, enquanto o sol começava a surgir e o campo se enchia de uma luz suave, Maria Clara refletia sobre tudo o que havia vivido. Ela observava as flores, ouvia os pássaros cantando e sentia o vento suave. Pela primeira vez, ela podia ver claramente. A vida simples que construíra ao lado de Lucas era, na verdade, tudo o que ela sempre quisera. A riqueza que sua família oferecia não significava mais nada para ela. O verdadeiro valor estava na simplicidade, no amor, no respeito e na paz que ela sentia no coração. Eu escolho você, Lucas. Escolho a vida que construímos aqui. Escolho a paz, disse Maria Clara, com uma expressão serena e decidida. Não há riqueza que possa me dar mais felicidade do que isso. Lucas sorriu, com os olhos cheios de gratidão. E eu escolho você, Maria Clara. Vamos fazer desse lugar o que sempre sonhamos. Juntos, eles tomaram a decisão de rejeitar as pressões familiares e continuar sua vida com os valores que realmente importavam: amor, honestidade e uma vida simples, mas rica em significados. Com a decisão de Maria Clara tomada, Lucas sabia que era hora de dar o próximo passo para concretizar o futuro que ambos desejavam. Ele sabia que a fazenda, que agora era o seu lar e refúgio, poderia ser algo muito maior. A visão de Lucas era clara. Ele queria transformar aquele lugar em um centro de apoio para aqueles que, como ele e Maria Clara, precisavam de uma nova chance na vida. Um espaço onde as pessoas pudessem encontrar paz, trabalhar em uma comunidade, aprender e se reconstruir. Lucas já havia perdido muito ao longo de sua vida, mas agora ele sentia que o maior valor estava em apoiar os sonhos de Maria Clara e criar algo significativo, não só para eles, mas para a comunidade ao redor. Ele não queria que a fazenda fosse apenas um lugar de tranquilidade para eles, mas um símbolo de esperança e transformação. A simplicidade e a solidariedade seriam os maiores valores desse novo projeto. Ao conversar com Maria Clara sobre suas ideias, Lucas explicou sua visão.
Eu quero que este lugar seja mais do que nossa casa. Quero que seja um refúgio para aqueles que precisam de uma nova chance. Vamos criar algo que tenha um impacto real, algo que vá além de nós. Maria Clara, que sempre acreditou na bondade e na simplicidade, ficou emocionada com a visão de Lucas. Ela sabia que esse projeto não apenas os aproximaria mais, mas também daria sentido ao que haviam vivido até ali. A fazenda se tornaria não só um símbolo de sua nova vida, mas também um centro de transformação e apoio para outros. Vamos fazer isso juntos, disse Maria Clara, com um coração cheio de gratidão. Vamos dar a outras pessoas a oportunidade que tivemos. Juntos, Maria Clara e Lucas começaram a transformar a fazenda em um lugar de esperança, onde pessoas de todas as partes poderiam encontrar abrigo, aprender e recomeçar suas vidas. Eles sabiam que, apesar de todos os desafios que enfrentaram, aquele projeto seria o reflexo daquilo em que realmente acreditavam: o poder da união, do amor e da solidariedade. Com a fazenda agora transformada, Maria Clara e Lucas viram florescer um fruto de seu trabalho. O centro de apoio tornou-se um lugar de prosperidade e de verdadeira mudança para muitas pessoas. A ideia de criar um ambiente de simplicidade e solidariedade ressoou em suas vidas e na comunidade ao redor. Aquilo não era apenas um lugar, mas uma ideia. A ideia de que, mesmo após as adversidades e os desafios, era possível criar algo que fosse duradouro, significativo e acima do tudo, baseado em amor e generosidade. Maria Clara e Lucas prosperaram juntos, mais fortes do que nunca. Eles sabiam que o maior legado que poderiam deixar para o mundo não era uma fortuna material, mas um impacto real na vida das pessoas. Eles se tornaram um exemplo para todos ao redor. A verdadeira felicidade não está em acumular riquezas, mas em viver com propósito, em ajudar aos outros e em criar algo que tenha significado para todos. Eles sabiam que a vida simples que escolheram era a verdadeira riqueza. A paz, o amor e o compromisso com a justiça e a bondade os tornaram mais felizes do que qualquer quantidade de dinheiro jamais poderia ter feito. Esse é o nosso futuro, Maria Clara. Um futuro baseado em amor e generosidade, disse Lucas, olhando ao redor da fazenda e vendo como tudo havia mudado. Maria Clara sorriu, sabendo que, ao lado de Lucas, havia encontrado o verdadeiro significado da felicidade. Juntos, haviam superado todos os obstáculos e criado algo que duraria por gerações. Ao olhar para o futuro, Maria Clara e Lucas sabiam que sua jornada estava longe de terminar. O que haviam criado juntos, com tanto amor e esforço, agora era um legado que continuaria a crescer. Eles haviam superado os fantasmas do passado, enfrentado os desafios e encontrado a verdadeira felicidade não nas posses, mas nas escolhas que fizeram. A fazenda era mais do que um simples refúgio. Era um símbolo do poder da transformação, da capacidade de recomeçar, de encontrar a verdadeira felicidade e paz interior. Maria Clara e Lucas, juntos, mais fortes do que nunca, eram agora a prova de que a vida, quando vivida com propósito e amor, é o maior tesouro que podemos alcançar. E assim, começava um novo capítulo da vida de Maria Clara e Lucas, um capítulo repleto de novas possibilidades, mas acima de tudo, cheio de amor, paz e a certeza de que eles estavam no caminho certo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e deixar seu comentário aqui embaixo. Quero saber, você curtiu? Quais foram suas impressões? O que gostaria de ver nos próximos vídeos? E me conta também de onde você está assistindo. Vou adorar saber.